está assistindo ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Erage. Finanças pessoais, tá valendo? Finanças pessoais, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e eu mesmo, Sam Erage. Leandro Ladeira, o tema de hoje é finanças pessoais, como organizar e investir o seu dinheiro. Eu sei que você se diz um cara não organizado na vida, mas deve ser organizado financeiramente, eu imagino. Conta pra gente aí. Sou muito organizado financeiramente. É? Sou. Como? Ah, cara, assim, eu acho que foi o primeiro, eu vou falar por quê. Porque eu via que a minha família inteira não era. Tá. Cara, era uma zona e precisava pedir dinheiro emprestado e tava sempre, sabe, assim, e minha família próxima, né? Então era aquela coisa que ou eu ia seguir aquele padrão, aquele ciclo. Eu acho que eu quebrei um ciclo de gerações da minha família. Vou pegar minha avó, minha mãe, meu pai, minha tia. É sempre meio... E aí, é até engraçado que às vezes eles dizem, mas é porque você ganhou muito mais dinheiro. E eu acho que eu só ganhei muito mais dinheiro porque eu organizei primeiro antes. Você acha? Eu acho. Acho que não. Vou concordar com... Não, eu não vou concordar com eles com o fato de você ser organizado porque você ganhou muito mais dinheiro. Eu tive uma estratégia. Eu acho que são coisas distintas. Eu tive uma estratégia, que eu acho que inclusive é um erro que eu vejo com muitas pessoas que falam demais de investimento. Invista. Eu sabia que quando eu era quebrado, eu não tinha que investir em nada além de mim mesmo. Eu concordo. Então foi a primeira coisa. Cara, eu ganhei dinheiro porque o pouco que eu ganhava, eu juntava para poder comprar curso e para poder investir no meu negócio. Foi organização. Eu só consegui crescer porque eu tinha um plano organizadíssimo, cara. Eu sabia, cara, eu vou juntar esse tanto de dinheiro porque eu vou comprar esse curso, eu vou juntar esse tanto de dinheiro porque eu vou contratar um aluguel de um lugar e vou... Assim, obviamente que eu tive que empreender, estudar, mas, cara, grande parte do dinheiro que eu tenho hoje veio dos cursos que eu fiz ao longo da vida. O Vinhas diz que as ideias de milhões que ele teve vieram de livros de R$30. E mesmo assim, ele teve que executar... Sim, mas eu tô dizendo, quer dizer, às vezes a pessoa acha que um curso não pode mudar a vida dela toda, mas um curso pode mudar a vida dela toda num livro. Né? Um livro, uma ideia que você tem. Mas deixa eu te dizer por que eu discordei. Porque existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas que são desorganizadas financeiramente. Então, assim, você poderia ter ganhado... Suponhamos que você tivesse falado assim, gente, o meu dinheiro agora é para curso. Tá. Aí, de repente, você explodiu, ganhou dinheiro. Mas você fosse desorganizado financeiramente, para isso basta assumir um padrão de vida incompatível com a sua receita, você teria ganhado muito dinheiro, mas não teria... Não basta ganhar dinheiro, é preciso continuar, não basta ficar rico, é preciso continuar rico. Então você concorda comigo, você tá falando que discorda. Mas foi isso que eu disse pra minha mãe. A minha mãe usa como desculpa que, você quebrou, minha mãe, né? Outras pessoas, várias pessoas me dizem, mas é fácil você falar isso porque você ganhou muito dinheiro. E não, é exatamente isso, não foi por isso. Foi porque eu ganhei muito dinheiro e fui fiel a uma organização financeira. Tudo bem. Não foi só porque eu ganhei muito dinheiro. Então a gente está falando a mesma coisa. Não, na verdade eu me organizei, ganhei e continuei organizado. E hoje eu sou ainda mais organizado que quando eu era pobre. Porque agora eu criei porque eu conheço outras pessoas que ganharam dinheiro e são... eu ouvi uma frase uma vez, uma pessoa que falou assim, eu ganho muito dinheiro para não ter que ficar fazendo conta. Eu falei, vai se dar mal. E se deu mal? Não, vai se dar. Essa é a minha aluna, ela é mentorada do Ford. Já fez uma profecia. Cara, porque quem ganha muito dinheiro tem que fazer mais conta ainda, porque tem mais conta para fazer. Porque quem tem pouco dinheiro não tem que se preocupar tanto com juros, será quem faz... se tem muito dinheiro, qualquer variação você tá perdendo mais ainda, né? Então eu faço mais conta do que eu fazia quando não tinha nada, né? Estou mais preocupado com dólar, com juros, do que eu já tinha quando eu não tinha nada de patrimônio investido, né? Mas essa aluna minha foi engraçada.
um dia ela começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e um dia ela viu um podcast que eu contratei, uma menina que eu até te recomendei, chama Fernanda. E ela faz tudo na minha vida, assim, financeira. Ela compra passagem, ela compra... sei lá, estragou o fogão lá de casa, eu dei uma nova meta para ela. As coisas da minha casa estragarem e arrumarem e eu não ficar nem sabendo. Eu dei o telefone dela, da Jusce para ela, dela para Jusce, as coisas, eu só vou saber no final do mês olhando o que foi gasto. Porque ela ficava me passando os orçamentos. Cara, 100, 200, 400 reais a mais aí, a gente tem um limite, você pode gastar para essas coisas aí até tanto por mês. E eu não preciso ficar dando palpite, você tem liberdade para resolver isso. Enfim, e eu falei que o objetivo dela é ela pagar o salário dela só com economias que eu ia fazer. Vou economizar, cara, com passagem aérea, com não sei o quê. E aí essa minha amiga foi lá e falou assim, essa minha aluna, né? Leandro, você tem tanto dinheiro, por que você tá se preocupando com gastos pequenos de passagem aérea? Eu quero ter dinheiro para não ter que nem olhar preço de nada. Eu quero ir para tal lugar, eu vou. Eu falei, quanto mais você gasta, mais você ganha com o que você está gastando. Hoje em dia com milhas, né? Quanto mais você gasta, mais seu padrão de vida sobe também. E aí, se você não olha preço de nada, vai chegar uma hora que você vai gastar, não é mais do que você ganha, mas vai ficar meio incompatível, e aí você vai deixar de ter rendimento. E, cara, se eu posso... Essa história é muito boa, né? Estava viajando para Fiji, eu, o Érico e o Damásio. E aí eu nunca tinha viajado até então de classe executiva. Você já? Eu viajei já 2 vezes só. Nunca viajei, vai ser minha primeira viagem de classe executiva. Vai ser? Vai ser, comprei já. Pra onde que você vai? Pra Fiji. Eu fui na lua de mel. Tá vendo? Eu vou com viagem, surf trip com os amigos. E aí, eu não queria. Mas faz os 2 caras, os 2 vão de executivo e eu vou de econômico. Aí, cara, como eu nunca comprei, os caras já viajam direto. Eu falei, velho, tava caro. E cada vez que eu orçava, tava mais caro. Mais caro. É desesperador. E é muito mais caro, e é viagem longe. E tipo, a primeira orçada, e eu tava orçando com a Fernanda. Aí vem uns caras com os agentes de viagem, vem uns preços inacreditável, alto, não sei o quê. E aí eu consegui uma, e a gente, né, olhando as cotações. E aí, eu falei, cara, foda-se, vou comprar logo, não vou esperar esses caras não. Depois eles vão comprar, eles estavam esperando. Eu falei, fui lá e comprei a minha e garanti. E aí depois eles foram ver no orçamento, só que eu não falei que tinha comprado ainda, né, nesse dia dessa conversa. E os orçamentos chegando a 120 mil a passagem. Meu Deus do céu. Aí eu dá mais ladeira. Se você quiser ir de econômica, que você tá querendo, eu vou contigo, não tem problema não, cara. Não é por mim, eu gosto de mais conforto, mas eu sou um bom amigo. Mesmo quem tem muita grana, quando chega num outro valor, o cara... Então não tem esse negócio de eu compro sem olhar preço de nada. Cara, outro dia eu vi o Justus falando sobre isso. Eu olho o preço, não é porque eu tenho dinheiro que eu tenho que rasgar dinheiro, não. Então, eu tenho um patrimônio mais relevante hoje do que muitos anos atrás, e hoje eu tenho mais controle ainda financeiro. Eu sei quanto que eu gasto, eu sei quanto que vai render por ano meus investimentos de renda fixa, quanto que vão render, ou quanto que eu pretendo que no longo prazo hoje renda variável, quanto que eu posso ter de custo de vida mensal. Dentro do custo de vida mensal meu, eu coloco já viagem, porque isso aí eu estava conversando uma vez com o Rui, e ele botava só o do mês. Eu falei, cara, quantas viagens você faz por ano? 3. Cara, pode botar aí 200 pau de viagem. E aí 200 pau de viagem é quanto por mês? Dá uns 16 mil. Então ele estava deixando de ver 16 mil por mês na conta mensal dele. E aí se você for botar IPTU, aí você vai botar IPVA. Cara, eu tenho tudo muito organizado. Se você for ver minhas planilhas de... Você tem planilhas? Planilha daqui para 10 anos. Eu tenho na minha planilha lá tem 10 anos. Qual vai ser meu patrimônio daqui a 10 anos? E tem os cenários. Cenário com vendendo empresa, distribuindo lucro, tem tudo, cara. Então eu sei quanto que eu posso ir aumentando. Por exemplo, ano que vem, esse ano posso gastar X por mês, já contando tudo. No próximo ano X, no próximo ano X. Mas aí você tem o controle do seu gasto mensal. Tenho o controle do meu gasto mensal. Quem faz... Aí eu também... Aí vem, Leandro, você tem tanta grana perdendo tempo com essas... Eu não perco meu tempo. Eu contrato uma pessoa que olha para mim. Ela passa a planilha para mim, final. Então eu olho, cara, tá dentro do meu... eu posso comprar tal coisa? Cara, agora eu não posso.
essa outra coisa que eu quis. Assim, hoje, praticamente tudo que eu quero comprar eu consigo, mas nem tudo eu pretendo fazer agora. E eu também sou um cara que aprendi a ter um estilo de vida simples. Eu não vou dizer que é tão simples, porque não é, mas eu tento gastar o meu dinheiro impressionando a mim mesmo. É uma regra que eu criei. Eu e a Paty. Eu vou gastar o meu dinheiro para me impressionar. Então, eu não vou comprar o carro para impressionar ninguém, não vou comprar a casa para impressionar. Qual que é a casa que eu quero viver? É que meu filho vai estar feliz. Aqui, meu filho vai brincar, onde ele vai ter bons vizinhos, ele vai estar perto de uma boa escola, onde... E não, e a vista, as pessoas que eu vou receber. Não tô nem aí pra quem eu vou receber. Quem eu vou receber tem que olhar lá e estar feliz com a minha amizade, com o meu papo, com a minha presença. Acho que é por aí. Sabe que eu não tenho esse controle. Eu tenho um padrão de vida abaixo do que a minha receita permite. Então, eu estabeleci um padrão abaixo, é um padrão abaixo do que eu poderia viver, e aí eu não faço essa conta eu olho o preço de tudo, mas eu não faço essa planilha dos meus custos mensais. Pô, tem um negócio que é automático, cara, chama Mobilis, porque eu também não boto a receita, senão eu vou ficar doido, centavos. Mas os custos, caras, vão direto. Ele coloca todos os seus cartões de crédito e todos os seus gastos de todas as contas. Aí você tem mais de uma conta. E é automático, cara. Setorizado, inteligente, muito apurado. Assim, você tem que fazer poucas mudanças. Chega um relatório perfeito para você. Cara, tô gastando tanto por mês com isso, tanto com aquilo. Esse mês gastei mais. Você tem uma visão. Eu, particularmente, pode ser coisa de família, eu gosto de ter. Eu acho que é importante. Acho que o mais importante, você sente quando você... Porque é o seguinte... Eu sinto controle. Vamos tentar explicar. Uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, ela tem que ter planilha. Porque ela vai ter que fazer ajustes nessa planilha se ela quiser poupar dinheiro. E se ela está poupando 500 reais por mês... ela está poupando 10% do que ela ganha. Mas se ela faz ajustes na planilha e ela passa a poupar 1.000 reais por mês, ela está poupando 100% a mais do que ela poupava. Ela está poupando 20% do que ela ganha. E isso faz uma diferença em termos de construção de patrimônio, etc. Então, eu sou totalmente a favor. Agora, vamos pegar uma pessoa que ganha... Eu vou acelerar para você pensar num cenário... maravilhoso. Uma pessoa que ganha 500 mil reais por mês e ela gasta 20 mil reais por mês. Essa pessoa que ganha 500 mil reais por mês e gasta 20 mil, talvez ela gaste 21, talvez ela gaste de 19, talvez ela gaste 22, então mais ou menos assim. Se ela gastar 20, ela vai juntar 480. Se ela gastar 21, é 479. Se ela gastar 19, é 481. Então, a diferença é irrelevante porque ela... Eu já tratei isso em terapia, você acredita? É? Sério. E mesmo assim, vou abrir aqui uma parada terapia aqui, velho. Não sei nem se... O que acontece? Se você pegar o meu patrimônio hoje, porque inclusive depois de um certo dinheiro, ganhar dinheiro por mês não faz nem sentido mais. Porque é patrimônio. Às vezes o que varia para cima e para baixo de investimento é muito mais do que eu ganho por mês. Então, eu ganhei por mês aqui o meu salário e perdi 3 vezes esse valor em um dia de variação na bolsa de valores. Na bolsa, né? Ou ganhei meu salário e ganhei 4 vezes aquilo. Então, depois de um tempo, você começa a entender que o salário mesmo... Imagina o Elon Musk perguntando, meu Prolabore chegou... Tem sentido o salário. Ele fica 1 bilhão e 6 bilhões mais rico e mais pobre todo dia. Todo dia. Entendeu? Então fica fazendo um pouco. Mas olha só essa conta que eu fiz uma vez. Você pegar o meu patrimônio hoje, inicial, e a minha renda mensal ali, no final de 10 anos, se eu gastasse toda a minha renda mensal, não economizasse nada, em 10 anos a flutuação ia ser de alguns milhões ali, sei lá, 4 a mais ou 4 a menos. Que no final da minha vida, em relação ao tamanho do patrimônio, 4 milhões a mais ou a menos, não vai ser tão relevante.
Mas eu gastar o que eu ganho mensalmente pode mudar muito a minha vida no curto prazo. E ainda assim eu ficava pensando, não, mas eu não vou gastar tudo. Porque eu aprendi que eu tenho que viver com menos do que eu gasto e tal. Então é uma coisa que eu ganho. Com menos que eu ganho, perdão. Aí, ó, a TDAH pegar. Então, é uma parada que eu poderia gastar tranquilamente no final da vida. Estou falando só 10 anos. Imagina que eu não vou viver 10 anos, né? Eu vou viver muito mais do que 10 anos. Por que que eu fico assim? Eu acho que é uma construção muito lá de trás, né? Assim, vamos lá. Como organizar e investir o dinheiro, que é o tema. O Morgan como Housel, ser líder emocionalmente, né? Ele vai contar um negócio lá do Warren Buffett no livro A Psicologia Financeira, que é o seguinte. O Warren Buffett começa a investir com 11 anos de idade. E ele diz que antes dos 11 ele estava perdendo tempo. Aí perdendo a vida dele. Aí ele descobriu e começou aos 11. Dos 11 até os 30 anos de idade, ele juntou $1 milhão, o patrimônio dele. Com 55 anos, ele tinha $330 milhões, o patrimônio dele. Com 64 anos, o patrimônio de 330 pulou para $4 bilhões. E entre 64 anos e 84 anos, de 4 bilhões pulou para $84 bilhões. Agora ele está com 90 e poucos, eu não sei. Para juros compostos agindo. Juros compostos agindo, reinvestimento agindo. Perfeito. Mas aí ele vai mostrar o seguinte, que se o Warren Buffett não tivesse começado aos 11 anos e aos 30 anos de idade ele tivesse $25 mil para investir, que é o normal, o cara tem 25 anos, tem 30 anos, o cara bem, trabalha, tal, executivo, tem $25. Agora ele vai começar a investir, porque ele comprou carro, porque ele viveu, ele viajou, não sei o que, agora ele vai começar a investir mesmo. Bateu os 30, bateu aquele senso de responsabilidade, quanto que ele tem juntado? Ele tem $25 mil. Se ele tivesse começado com $25 mil aos 30 anos e tivesse o mesmo rendimento que ele teve, o mesmo na história dele, e aos 60 ele dissesse, agora eu me aposentei, quero descansar, acabou, tal, não vou ficar trabalhando mais, entre 30 e 60, começando com $25 mil, ele chegaria aos 60 anos com um patrimônio de $11,5 milhões. E ele tinha 84 bi aos 84 anos. Ou seja, qual é a moral da história? Ele viveu, como disse o Warren. O negócio é que ele vive muito. Ele começou muito cedo, que agora, sei lá, se ele tem 91 e ele começou aos 11, ele está investindo há 80 anos. E o que mais vai fazer diferença é o reinvestimento do seu investimento. É isso que vai fazer diferença, porque é a ideia dos juros compostos. Se você não mexer, isso é uma progressão geométrica. Ele vai fazendo assim, a curva. Então, você não consegue entender como alguém que ganhava o mesmo tanto que você é tão mais rico que você. As pessoas vão começar a questionar a idoneidade. Vamos pensar 2 irmãos que sejam sócios, tá? Eles são sócios numa empresa. E os 2 têm um prolabore, ou mesmo que seja uma distribuição de dividendos mensal, de R$50 mil, tá? Só que um irmão gasta 10, o outro irmão gasta 40. Aí você vai dizer, então, esse aqui junta 40, aquele junta 10. A cada mês, esse fica 4 vezes mais rico do que aquele. Tudo bem. Só que esse cara tá pegando os 40 e ele tá comprando imóvel. E o outro tá pegando 10 e ele tá botando na poupança. Em algum momento ele vai gastar, ele vai fazer uma casa maior, ele vai... que ele tá vivendo, que 40 ele tá vivendo, um padrão de vida é bom, tal, mas ele vai aumentar. E o outro tá investindo. Quando você pega isso no longo prazo, a diferença é brutal entre eles. Aí as pessoas começam a questionar a idoneidade. Falam assim, um irmão roubou outro irmão. Como é que os dois, sendo sócios do mesmo jeito, com o mesmo tanto, um é arquimilionário e o outro é um homem apertado? Não faz sentido, com certeza. E na verdade não é, porque um adotou um padrão de vida numa etapa da vida, porque depois esse aqui, ele pode chegar nos 40, mas é porque ele já tem
um patrimônio que é muito maior do que do primeiro. E aí, hoje em dia, eles têm até o mesmo padrão de vida, quase. Mas o outro tem um patrimônio 1 milhão de vezes maior. Por conta disso. Há uma história que é a seguinte. Eu conheço uma pessoa que comprou um terreno em Águas Claras. E pagou nesse terreno R$200 mil. Tá? Eu sei dessa história. E essa pessoa vendeu esse mesmo terreno 10 anos depois por R$12 milhões. Tá bom? Então vamos supor que esses irmãos fossem 2 irmãos e que a distribuição de dividendos anual fosse de R$200 mil para cada um. Esse pega os R$200 mil e compra a BMW. Esse pega os R$200 mil e compra um terreno em Águas Claras. No ano seguinte, esse aqui pega, ele troca a BMW, ele vai para a executiva de 120 mil. Esse daqui agora comprou lá em Sinop, uma área em Sinop, que depois vai virar um loteamento. Eu conheço uma pessoa que comprou uma área por 450 mil e que recebeu depois, pela mesma área, 50 milhões de reais. Eu conheço. Tá? Então, o que vai acontecendo ao longo da vida? Esse aqui vai fazendo, o outro vai fazendo. Eu estou dando exemplos para você entender. Passa 10 anos, você tem vários investimentos desse cara, que tudo bem, nem todos foram para 200 para 12 milhões. Mas foi de 200 para 1,5 milhão, foi de 200 para 3 milhões. Esse cara construiu um patrimônio de 60, 70 milhões de reais. Esse cara não tem nada. Ele não tem nada. Muito passivo também, né? Além de ainda tá cheio de passivo. Cheio, ele tá financiado, ele tá não sei o quê. Aí, quando você olha para esse cara, você fala, gente, não tem condição. O cara roubou. Alguém vai, mas vamos supor que não tenha roubado. Assim, lá, não roubou. Não sabe o que vão falar? Deu sorte. Nossa, comprou o terreno, sorte. Né? Mas ele comprou 10 terrenos, ele estourou em um. Cara, quando você vai vendo isso na história, isso vai provocando mudanças brutais. Por quê? Porque você tem 2 pessoas que esse cara, o patrimônio dele inteiro é de R$1 milhão. E esse cara, o patrimônio dele inteiro é de 60 milhões de reais. E a diferença de uma pessoa que tem um patrimônio de 1 milhão para um patrimônio de 60 milhões é brutal. Porque se você tem um patrimônio de 500 milhões de reais e o seu irmão tem um patrimônio de 1 bilhão de reais, a diferença não é brutal. Uhum. Vocês frequentam os meus lugares, sabe? Agora, se você tem um patrimônio de 5 mil reais e seu irmão tem um patrimônio de 1 milhão, a diferença entre vocês é brutal. Você entendeu? Acesso, né? Você tem acesso a coisas que ele claro, não... o que você pode fazer, a escola que seu filho pode estudar, os programas que você faz. A casa que mora. Tudo muda. Bom, pelo que eu entendi aqui, vou fazer o meu resumo, né? Então, e aí eu vou dar a minha opinião em uma outra coisa. Assim. Então, e esse eu concordo com total, né? Não tem jeito. É o tempo. Tem uma regra do investimento, nada vence tempo e aporte. É tempo e aporte. Também não é só esperar o tempo e não tá aportando, né? Principalmente se o cara não acertou esse lote. Ele não tem os 200 mil de cara. Então ele vai ter que aportar 1.000 agora, 1.000 agora. Em 20 anos, a mágica acontece. E aí vem uma coisa que eu sempre pensei. Enquanto maior for isso aí eu já fiz esse cálculo várias vezes, quanto maior for o patrimônio inicial ao longo desse negócio, menos aporte você tem que dar, por isso que eu falei que eu poderia gastar tudo. Então se você já começa com um início muito forte, herdeiro nem precisa fazer mais, é só reinvestir na parada e pode gastar bem a vida toda, né? E aí eu pensando sobre isso, olhando, eu já tenho um site, você procura no Google, quem estiver ouvindo aí, bota assim, calculadora de juros compostos, e aí você bota o patrimônio inicial, 8 milhões, e bota uns aportes de 5 mil. E aí vê o quanto que vai dar em 10 anos. E você bota o aporte de 20 mil e tira os 8 milhões para você ver. Os 8 milhões inicial faz uma diferença brutal. Então, quanto mais você tem dinheiro hoje, mais você pode gastar ao longo da vida. Então, qual que é a primeira coisa que eu pensei? Eu preciso ganhar dinheiro hoje. O máximo que eu puder ganhar. Então, às vezes eu até falava, cara, tudo bem, eu vou gastar mais, principalmente se for investindo em ativos para mim. Então, contratar equipamento. Uma coisa que eu nunca economizei na empresa lá, eu lembro que
10 anos atrás, a gente foi comprar coisa para a nossa empresa lá com o Rui e tinha como a gente comprar uns computadores normais e uns iMacs. E aí o Rui, não, cara, vamos comprar os iMacs. Porque eu sabia que aqueles iMacs iam fazer eu ganhar mais dinheiro agora. Ficar economizando ali, cara, dá para editar mais rápido com esses iMacs, dá para ter mais cliente, os clientes que vierem visitar a minha empresa aqui, minha agência, vão ficar mais... Então eu sempre falava, cara, como que eu pego o dinheiro que eu tô investindo, em vez de eu investir num negócio que vai me dar uma baixa margem de lucro, porque eu não tinha dinheiro para comprar um imóvel. Não tinha os 200 mil, eu tinha 4 mil. 4 mil, tu tinha que ser o wise do investimento para conseguir fazer. Total. Então, cara, em que eu posso investir? Eu sempre falava, vou investir em mim, na minha empresa, no meu negócio, no meu... E assim, é muito difícil alguém realmente que não é herdeiro, não tem dinheiro, porque aí beleza, vem um apartamento, aí o patrimônio inicial, lembra daquele cálculo inicial? Pô, pegou um apartamento do pai que vale 2,5 milhões, aí dá 1 milhão e pouco para cada irmão, vai ajudar, mas no meu caso não ia ter. Então assim, não tem jeito, se o seu caso, você que está assistindo aí, não tem herança, não tem patrimônio inicial, não tem jeito para você realmente sair da matrix da classe média empreendendo. Eu concordo. Você pode até ser um funcionário público de alto escalão, sei lá, um juiz, que era o seu caso. Ainda assim, o seu padrão de vida vai... Só de você ser juiz, você já tem que... O pessoal fala, juiz ganha bem, mas gasta bem. Porque ele começa a viver dentro de um circuito que praticamente obriga ele a ter alguns gastos, dependendo da cidade que ele mora. Vai ser um juiz em São Paulo, vai ser um juiz em Brasília. Sim. Então, você, beleza, ganha muito bem, você vai ter que circular num lugar onde todo mundo ganha bem e você é forçado a começar a gastar mais e tal. E aí, ao longo do tempo, se você estiver gastando isso, não gera patrimônio. No final da vida, você não vai ser um cara realmente com muito patrimônio. Exceto exceções de acertar investimentos na venda e tal. Mas fora isso, não tem outro jeito, cara, empreendendo. Independente se você é funcionário público, funcionário privado, sei lá o que você faz, você pode começar um pequeno empreendimento. E talvez isso seja a grande virada da vida financeira. Você sabe que no Príncipe, o Maquiavel fala pro príncipe o seguinte. Um príncipe vira príncipe por 2 vias. Ou fortuna, sorte, ou mérito. Ou o rei morreu, ele era filho do rei, ele virou rei, então não tem mérito algum, é sorte, é fortuna. O cara é bom de liderança, de briga, ele é guerreiro, ele foi lá, ele conquistou o povo, ele liderou o exército e tal, e ele virou o rei. Então, ou é mérito ou é fortuna. Mas ele diz assim, independentemente do motivo que fez você virar o príncipe, crie barreiras à falta de sorte. Porque em algum momento a sua sorte vai mudar. E neste momento são as barreiras à falta de sorte que vão mantê-lo no trono. Trazendo isso para o campo das finanças. O sujeito está ganhando 20 mil reais por mês. Ele ganhava 2. Ele passou no concurso, está ganhando 20. Esquece o concurso. Ele é um executivo. Ele está ganhando 20 mil reais por mês. Solteiro e tal. Você tem uma oportunidade ali para esse cara, para ele pegar parte do salário dele e ir aportando e investindo. Estou falando que ele vai ficar milionário. Mas esse cara vai investindo 10, que viram 120 no ano, que aí vai reinvestindo, né? No outro ano isso, no outro ano isso. A cada 5 anos, ele tem 600, 700 mil reais dos reinvestimentos, tá? Seria 480 se fosse sem nenhuma correção, com alguma correção, aplicação, 600 mil reais. Deixa lá, 600 mil reais. O cara não coça o dedo. Vamos só entre nós humanos aqui. Vamos imaginar, você tem 28 anos. Aí juntou-se 25, entrou nesse emprego. Pensa comigo, agora tem 25 anos, solteiro. Aí você entrou nesse emprego, 25, 26, 27, 30 anos. E aí você continua solteiro, acumulou um patrimônio de 600 mil reais. Assim, cara, o que faz esse cara não comprar uma BMW, não comprar um carro de 300 mil? Esse cara tem que estar com um propósito muito forte. Não, cara. Tem que estar. Senão ele vai... Vou te falar que
você pensa assim, porque o cara quer, porque ele quer impressionar uma mulher, ele quer não sei o quê. Mas as mulheres mais legais que tem, você não precisa do carro para impressionar. Os melhores papos, isso é uma ilusão. O ego é o seu inimigo. O ego é o seu inimigo. E aí, o cara pega isso aqui, tudo bem, vamos supor que agora viram 10, porque eu fiz em 5 anos, 10, ele tem 1.200.000. Porque os outros 600 estão aplicando. Vou te falar, às vezes não é mulher, a mente. Eu vou te falar o que a mente faz com esse cara. Ele vai arrumar uma boa justificativa para falar, não tô comprando isso por mulher. Vou te dar um exemplo. Não, sim. Ele vai ver um cara no podcast e fala assim, cara, você é o que você mostra para o mundo. Você andar com um carro desse abre portas. Você andar com um carro desse, todo mundo quer fazer negócio com você. Você andar com um carro desse, você abre networking. E aí o cara ouve isso e pronto, a cabeça dele, eu tô fazendo um investimento. Ele nunca vai falar que eu tô comprando esse carro para impressionar a mulherada. Esse cara não vai. Ele vai falar assim, cara, esse carro aqui é networking. Esse carro é para que eu consiga, ninguém quer fazer negócio. E aí, como é que... E eu já ouvi isso aqui, ó, podcast. Milhares de vezes. Também. O que você pensa disso? Tá, primeiro assim. Então, terminando, só para encerrar, e vamos voltar para isso aí. Esse cara juntou em 10 anos 1,5 milhão. Certo? Esse 1,5 milhão rendem para ele 15 mil reais por mês. Vamos pensar num cenário sem inflação, tá? 15 mil reais por mês. Esse cara ganha 20 mais 15. Certo? Certo. Amanhã, por um motivo ou outro, ele foi demitido. E ele vai precisar se recompor ali. Ele não vai comer mais do capital dele. Porque com 15 mil por mês do rendimento, ele já vive. Ele criou uma barreira à falta de sorte que fez com que ele mantivesse o mesmo padrão de vida, mesmo quando a sorte mudou, sem ser afetado por ela. E uma hora ela volta. O que eu falo do marketing digital, nós vamos ver pessoas daqui a 10 anos que eram milionárias do marketing digital, passando por situações muito difíceis. Por quê? Porque essas pessoas não estão criando barreiras à falta de sorte. Você precisa criar um patrimônio para que daqui a 10 anos, se acontecer alguma coisa, se você não crescer como pretendia, você não vai sentir a mudança da maré. Ponto. Agora, é o seguinte, sobre o que você estava falando. Você é influenciável. Eu sou influenciável. A racionalidade não está em ser ou não influenciável, mas numa decisão anterior sobre quem será a minha companhia. No mundo offline é difícil mudar de companhia, não é tão fácil. Você trabalha num lugar, você está ali, você vê aquela... No mundo online é muito fácil mudar de companhia. No mundo online é muito fácil, porque depende de quem eu sigo, o podcast que eu ouço ou assisto, depende disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assistir a podcasts, ou ouvir, ou ler, ou seguir pessoas que eu vou olhar e vou dizer assim, cara, é isso. É isso. Porque se eu for ouvir pessoas que vão me dizer o seguinte, pai, faz toda a diferença você estar com um terno de 20 mil reais. Você é advogado tem gente que defende isso. Você tem que estar com um terno de 20 mil. O que você acha disso? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que assim, uma coisa é um terno bem cortado, outra coisa é um terno que o sujeito tá com a manga aqui. É diferente, claro. Mas você consegue um terno numa loja, no shopping normal, bem cortado, e você vai conseguir ir para uma reunião tranquilamente. E o cliente não sabe se o seu terno é sob medida, custou 20 mil ou custou 1.500. Ponto. Então, você consegue isso. Agora, isso aí chama auto-engano. Porque o que conquista cliente é segurança. O cara não pode achar que você é bom. Ele tem que ter certeza de que você é o melhor. E isso é segurança. Se o seu terno é Armani, ou se o seu terno é um terno que você comprou aqui, uma promoção no outlet... Quase que eu falo aqui, né? Mas ia pegar... Não, pode ser. Não, eu tô brincando. Mas você... Bota um pi aí na edição. Você... Isso não vai fazer diferença.
Não vai fazer diferença. Ah, mas eu conheço a história de um cliente que viu que o terno do cara chegou a comentar na mesa. Mas relógio, aí né? é 1 em 1 milhão. Olha, eu conheço o cara que estava dentro da loja da Rolex, comprando um Rolex, e aí ele conversando com outra pessoa, e o outro cara virou cliente dele, é o maior cliente dele. Então, se ele não tivesse dentro da Rolex comprando um relógio, ele não teria conseguido esse cliente. Meu amigo, é igual a história do Shakespeare usando maconha. Disseram que, isso o Karnal que conta, que encontraram fragmentos de maconha no quarto de Shakespeare. Disseram, nada comprovado, mas que teriam encontrado. E aí os alunos ali foram à loucura, né, na universidade, né, os alunos do Karnal. Ele falou assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fumar maconha não faz de você um Shakespeare, faz de você um maconheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Então, assim, você comprar um Rolex não faz de você o cara que tem um cliente, faz de você um cara com um Rolex. Ali aconteceu, mas quantas pessoas vão na loja e só compram um relógio e não conquistam cliente nenhum? 99,9999%. Você entra numa loja agora, você conquista um cliente na loja porque você comprou uma coisa? Ou então, eu vou fazer um contraponto, um advogado do diabo disso aí. Fique à vontade. Que vai ter a ver até com o último podcast ali do sugestionável. Uhum. A gente tem um amigo em comum, inclusive, que ele prega um pouco disso. Cara, ele é corretor de imóveis. Uhum. Então ele fala, cara, eu preciso... Ninguém vai entrar para comprar uma casa de luxo se eu chegar num golzinho. Eu tenho que ter um grande carro para levar o cara lá dentro. E nesse caso eu acho que faz sentido. Mas você sabe que depois de um tempo você fica velhaco com o corretor de imóveis, né? Não, sei. Sempre eles vêm com um carrão. E o carro não é dele, né? Sei lá. Mas nesse caso, desse cara é. Mas... mas ele é um ponto fora da curva. Mas tudo bem, vai. Mas aí tem 2 casos. Aí, a primeira vez que eu tava refletindo sobre isso, comigo mesmo, uma reflexão que eu tava tendo sobre isso, eu falei assim, esse cara, quase que eu falei o nome dele agora, ele acha que as pessoas estão comprando dele por causa dessas coisas, mas eu conheço ele. As pessoas compram dele porque ele é incrível. Ele é um cara muito agradável. Ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara realmente atencioso. Ele é um cara honesto. Ele não quer fazer jeitinho. Uhum. E eu acho que ele conseguiu crescer na carreira dele por causa disso. Então eu acho que ele se auto-enganou. Ele achava que... E aí depois, na minha reflexão, eu pensei, sabe o que esse cara pode estar acontecendo? Aquele Rolex, aquele Porsche, é um símbolo de confiança para ele mesmo. Talvez sem esse símbolo... Ele fique muito mais vulnerável e não consiga... E é o que essas marcas realmente criaram quando elas fizeram isso, né? Então, quando você tem um Rolex, ou você tem um carro, ou quando o seu símbolo de... É como se você entrasse sem... Como se fosse o super-homem sem a roupa de super-homem. Então, ele ia ficar menos confiante. Então, isso aí, fica um contraponto. Eu acho que é isso, eu concordo. Existe um ponto que é esse. Uhum. Não é o relógio que faz você conquistar o cliente. É a sua confiança quando você está com o relógio que faz você conquistar o cliente. Então é a sua confiança. Continua sendo a sua segurança. Só que você só conseguiu ter essa segurança porque você estava com aquela roupa, com aquele relógio, com aquele não sei o quê. Ou com um terno. Às vezes o advogado, ele entra, ele sente aquele complexo de inferioridade. Todos os outros, eu estou aqui, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, sim. Mas aí, sobre como o nosso negócio aqui é como investir dinheiro e tal, eu acho que você tem que pensar nesse tipo de situação com responsabilidade. Cara, eu não preciso dessa confiança aí, então eu posso adiar conquistar essa confiança. Ou quanto eu tô só escondendo a minha insegurança através de um monte de coisa e nem tô ficando tão bom assim. Tem gente que compra o terno, compra o Rolex, compra sei lá o que, o carro, e ainda assim continua sem confiança, continua... Eu acho que tem que ser um balanço que tem que estar fazendo muito sentido para o seu plano. Na minha cabeça, o ponto principal é qual é o seu plano. Eu sempre tive um plano, cara. Desde a agência eu tinha o plano da agência. Quando eu vi, e eu vi que o plano estava dando errado na época, mas eu tinha um plano. Depois eu fiz o meu plano com a Kátia e ele começou a dar certo. E eu tinha o plano, cara, de botar no papel e olhar todo dia
junto com o Rui, se ele estiver dando errado, cara, o que a gente... Então não é o que vai te deixar rico é investir só, comprar Rolex, ser confiante, ser muito bom. É tudo isso com um plano muito orientado. Coerência. Incoerência. Mas é isso. A gente fala muito em autoconhecimento. A gente tem que ter um negócio na vida que é autoconhecimento financeiro também. Então, quanto é que eu ganho? E qual é o meu projeto financeiro? Por quê? Porque o quanto eu ganho e o meu projeto financeiro, eles têm que direcionar o meu padrão de vida. Né? Agora, é o que eu digo, eu sou contra fazer dívida para comprar carro, parcelar. Então, porque a montadora está fazendo uma condição que é 24 vezes sem juros. Não existe isso. Se você chegar lá e disser, eu vou pagar à vista, eles vão te dar um desconto sobre o valor normal. Então, evidentemente, tem juros. Existem juros. Agora, preste atenção, eu sou contra. Quais são as exceções? Quando o carro é instrumento de trabalho. Aí é uma exceção. O que você está querendo me dizer sobre aquele colega que é corretor de imóveis, o que ele está dizendo para a gente no fundo é: o carro é meu instrumento de trabalho. Exatamente. Então, eu vou precisar de um carro caro porque isso é investir no meu negócio. Tipo no meu caso os MacBook. Exatamente, é mais ou menos essa a ideia. Aí você tem que ter um conhecimento da sua realidade. Por quê? E aí me valendo o Morgan Housel mais uma vez. Primeiro, o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar é tempo livre. É você acordar e falar assim, cara, eu quero fazer isso. É essa liberdade que ele te dá. Se você está ganhando dinheiro para trabalhar mais e para ter menos tempo, você tem que corrigir essa equação em algum momento. Por quê? Pode ser uma fase da vida, mas não pode ser a história da sua vida, porque senão você errou na história. Então, o dinheiro tem que te dar mais liberdade. Ponto. O maior dividendo é esse. E nada pode custar tanto que custe a sua noite de sono. Nada pode custar tanto que custe a sua noite de sono. E por que as pessoas, mesmo ricas, são capazes de perder patrimônio inteiro? Ninguém é louco. E ele diz isso na obra. Porque o cara é a história, para você entender a história da riqueza, você não tem que entender quanto rende a LCI e o CDB. Você tem que entender a ganância, o otimismo, a insegurança. A ganância é o cara que tem 50 milhões e alguém fala para ele, rapaz, essa área aqui, o cara tá vendendo por 50 milhões. Vai abrir um complexo aqui na frente de hotelaria, de não sei o quê. Essa área daqui a 3 anos vai estar valendo 300 milhões. Ele pega os 50 milhões dele e coloca ali. Só que em vez de abrir um complexo de hotelaria, eles constroem um presídio na frente. E aí constroem um presídio que valia 50, vale 5. Agora é difícil achar quem compra, porque ninguém quer construir nada em frente ao presídio, por risco de fuga, de não sei o quê. Ele perdeu tudo. Por quê? Porque é a história da ganância. É o Eike Batista. Você já viu a história do Eike Batista? Não. Tem um documentário dele lá na Netflix agora. É exatamente isso. Ele é bilionário já. Bilionário com B. E, cara, ganância. Vou mexer com petróleo. Aí investiu quase tudo que tinha no petróleo. Falou, não tem petróleo aqui. Poderia ter falado logo no início. Ia perder menos dinheiro. Não, aí que ele falava que tinha mais petróleo mesmo. Nossa, encontrando. E aí foi cometendo crime em relação aos investidores, né? Se você tá vendo que tem maior poço de petróleo mais do que qualquer país do Oriente Médio, era isso que ele falava, né? O que acontecia? Todo mundo comprou, virou o homem mais rico do Brasil. E o 8º do mundo, ele chegou a ter 52 bilhões de dólares, eu me recordo do patrimônio. De dinheiro de farinha, né? Porque era dinheiro de especulação de investidor. O que aconteceu? Um dia ele ia ter que falar, não tem petróleo nenhum aqui não. E aí esse dia chegou, e aí ele foi preso, que cometeu um monte de crime, e aí mostra lá, e perdeu todo o patrimônio. E não precisava. Não, ele era bilionário. E aí foi um pouco da ganância. A ganância, a história... Muito legal esse documento. Depois vale a pena assistir? É meio brasileiro, assim, com pouco orçamento de produção, mas a história é legal. Assim, os atores bons, assim, acho que é a história do cara mais...
megalomaníaco do Brasil, assim, eu acho que eu gostei de assistir. E é tudo isso aí que você falou. Só que em vez de ser presídio, é petróleo. É isso, é a história da ganância. Isso explica porque pessoas muito ricas e sem necessidade de arriscar o patrimônio, arriscam tem que ter um pouco de... Eu vou mudar a palavra, né, ganância? Mas a ambição, eu acho... Ambição e ganância são diferentes. Então, mas pra gente não deixar esse erro, porque eu sempre fui um cara ambicioso muito. Muito ambicioso mesmo, assim. Eu sempre quis alguma coisa grande. Eu lembro que minha mãe falava, não, vai estudar pra concurso. Não, cara, eu quero um dia ser muito rico. E sempre tive uma ambição para os meus negócios. Então, às vezes, para a pessoa não ficar também pensando, não sou... Às vezes, eu já dei já fui, talvez seja ganância, mas deu certo, e podia ter dado errado também. E eu estava pronto para dar naquela época, né? Mas eu já dei uns 3 all-ins, assim, na minha vida empresarial, que se eu voltasse atrás, eu daria de novo, mesmo sabendo... Porque você já conhece a história. Agora, você é capaz de dar um all-in hoje? Não, aí, quanto mais você está no início, é uma filosofia de vida minha. Talvez eu ensinaria isso pro Guto, né? Quanto menos você tem, no poker é assim, né? Quanto menos você tem, mais tranquilo é você dar um all-in. Então, eu vou dar um all-in, eu tenho 10 mil, vou investir os meus 10 mil. Cara, você só... Se você perder você vai perder só 10 mil. Pô, eu tenho 50 milhões, aí dá um all-in de 50 milhões, cara, você vai perder 50 milhões, não tem porquê. Não faz sentido. A gente tem exemplos de quem fez isso e se deu muito bem. Elon Musk deu um all-in de 190 milhões de dólares quando ele vendeu lá a PayPal e botou tudo e deu certo. Podia ter perdido tudo. Né? Mas é isso. Mas esse eu acho que esse foi um completo maluco e deu certo, um gênio, tá? Mas o fato da imprudência dar certo não torna o homem imprudente um homem ousado. Ele continua sendo imprudente. E as pessoas têm que dizer o seguinte, ela não é o Elon Musk. Então, assim, é igual a história do meu primo. Meu primo uma vez falou para mim que queria largar a faculdade. E o motivo dele largar a faculdade era porque o Bill Gates tinha largado a faculdade e deu certo, o Mark Zuckerberg tinha largado a faculdade. Foi pra ele, olha, o Bill Gates largou Harvard, o Mark Zuckerberg largou Harvard. Então primeiro você tem que passar em Harvard, depois você larga Harvard. Primeiro, porque a sua faculdade aqui não tem nada a ver com Harvard, então não faz o menor sentido. É mais ou menos isso. Sim. Mas a filosofia eu ainda acho que é boa. Quanto mais no início você tá, mais ok é dar esse all-in. Quanto mais longe você tá, e não faz sentido. Por quê? Porque não tem necessidade. No início, até tem. Cara, eu lembro que um dos all-ins que eu dei, vamos pegar os all-ins que eu dei na vida. Um foi muito, não foi nem um all-in, né? Mas foi muito arriscado, foi o do Whindersson, que eu investi 500 mil. Na época eu devia ter um patrimônio de 2 milhões e meio. Machucou perder, né? Mas teve um que a gente tinha 140 mil reais e a gente investiu 130 para entrar no grupo de Mastermind. Nossa, eu não faria isso. Nossa, eu fiz. E deu certo, né? Assim, um homem imprudente, como é que é? O fato da imprudência... Eu nunca vou ter um corte na minha vida. Eu não conseguiria falar isso. O fato da imprudência ter dado certo não torna um homem imprudente um homem ousado. Total. Mas eu ficava pensando assim, cara, naquela época... Eu preciso de um papel pra anotar essas coisas, igual da verdade lá. Essa é boa, cara. Mas isso aí já é o corte. Já tem um corte. Olha pra câmera e repite. Vai lá. Olhando pra câmera. Mas é porque eu sei a história, né? Engenheiro de obra pronta. Mas eu entendi o tanto que aquilo mudou minha vida. Aqueles contatos, conviver com aquelas pessoas, entender o que elas estavam fazendo, valia mais do que aqueles 140 mil reais na minha conta. E mais, como para você era muito caro, você dava muito valor. Totalmente, cara. Então você absorvia mais do que um cara que vou lá. Eu lembro que a justificativa que o Rui falava pra gente, eu falei assim, eu lembro que na época ia sobrar tipo 5, 7 mil reais na conta. E o louco da história não fui eu, foi o Rui. Porque tinha um outro de 70 mil. Ou seja, a gente podia investir 70, sobraria ainda um setetinha. E o Rui pegou o de 140. Eu falei, Rui, a gente só vai sobrar 7 mil. Ele falou, eu lembro dessa frase até hoje, cara. Ele falou assim, é o dobro do que a gente tinha quando a gente começou e a gente ainda vai estar lá. Aí eu, cara, como é que eu vou argumentar com isso? E eu acho que foi uma decisão acertada, empresarialmente falando,
quantos negócios eu não fiz com a galera que estavam lá, que estava lá. O quanto vendi uma empresa para um, virei sócio do outro, o outro presta serviço para mim. Então as coisas ali aconteceram. Mas hoje você fala assim, Leandro, você quer botar 8 milhões em algum projeto? Tem um projeto que pega 8 milhões meu na minha vida. Não vai ser assim, não vou investir em nada, porque eu não preciso, né? Eu inclusive acho que muito dinheiro atrapalha negócios. Eu também acho. A pessoa com muito dinheiro vai desperdiçar, né? Com pouco dinheiro. Não é à toa que todas as grandes empresas tomam um banho de empresas de garagem. Porque elas estão afogadas dentro do próprio dinheiro e dentro da própria... tem um orçamento infinito. Em produtividade. Então, total. Excesso de dinheiro gera improdutividade. Eu disse isso sobre uma empresa, que eu não vou citar o nome, mas eu conversando com a diretora dela, eu disse, olha... O negócio é que vocês, essa empresa, vocês estão grandes demais para enxergar grandes oportunidades fantasiadas de pequenas. Então, às vezes você está com uma empresa muito grande, você não percebe uma grande oportunidade que parece muito pequena e aquele negócio vai explodir nos próximos anos. Por que o Google deixou o Facebook surgir? Como é que o Google e o Facebook e a Apple junto e a Microsoft não viram o ChatGPT? Cara, como? Porque eles estavam afogados na própria improdutividade das paradas que eles têm, né? Então, basicamente é isso. E no mundo pequeno da gente aqui mesmo, às vezes o cara super rico, não sei o quê, e vem o outro ali. Tem uma frase também que eu digo, só para eu encerrar esse... que pode ter a ver também um pouco com isso, né? Que tempos... Peraí, eu falei que... Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. É isso aí, eu nunca vou... Esse aí não é a menor chance, né, de eu conseguir falar. Mas é basicamente isso, assim. Eu lembro que na época que eu não tinha nada... Cara, o tanto que eu trabalhava, acordava, produzia, gravava, escrevia, editava, fazia tudo. E com o excesso de dinheiro, o que você vai fazer? Você tem mais viagem, você tem mais tempo, você vai fazer a massagem, enquanto o outro cara ali tá... Por isso que o pequeno passa o grande ali, porque ele tá mais... E aí depois que um dia ele vai ficar o gordo, preguiçoso, né? O cara que tá mais ali na boa. Por isso que eu acho que quando você chegar lá... Eu adorei esse seu conceito das barreiras para você. Como é que é o nome? Crie barreiras é falta de sorte. Esse conceito é maravilhoso, porque quando você chega lá, cara, você vai se tornar um homem mais fraco, porque tá mais fácil, né? Então, se você criou as barreiras, aí você vai entendendo e dá tempo para fortalecer mesmo que você já seja forte, né? Bom, mais alguma coisa aí? Esse assunto é infinito. Mas vamos parar por aqui. Então, beleza. Dá para ter outros temas de podcast. Se você sugeriu, concorda, discorda, tem uma história financeira para contar aí, tem a sua dúvida também. Às vezes a gente pega a dúvida e cria um outro podcast só com uma dúvida. Uma coisa que eu queria fazer. O cara botou o comentário aqui, a gente criar um podcast inteiro só sobre um comentário, cara. Exato. E isso, inclusive, vale a pena. Assim, se você tem uma sugestão de tema de podcast, ou até de um convidado que você gostaria que estivesse aqui com a gente, escreva aí. Pois é, eu tenho umas sugestões. Esse nosso amigo a gente podia chamar. Combinado. Um cara legal, né? Vamos chamá-lo. Pronto. Tem outras sugestões aí, depois a gente fala em off. Obrigado. Não se esqueça que é importantíssimo, que é curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever, principalmente. E se inscrever no canal. Que aí você recebe as notificações e a gente aqui vai ficar muito feliz. Obrigado. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Até mais. Você acabou de assistir ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Eragem.